Ronaldo, um assunto que a gente vai abordar agora é que ficou uma interrogação se o Alan Araújo, que é diretor estatutário do Santa, continua no clube. Porque quando o Santa avançou e levou o assunto SAF para o Conselho e passou pelo Conselho, o Diego Hidalgo, que é diretor de futebol estatutário do Santa, acabou pedindo desligamento, né? Ele entregou o cargo, disse, minha missão está cumprida, e aí ficou a interrogação se o Alan Araújo seguiria. E ele segue no clube. E a pergunta que eu fiz para ele foi a seguinte: o que você tem feito, né? Qual tem sido tua missão aí nessa reta final da fase estatutária da direção de futebol? Por que os contratos de Pedro Henriques e Arley Menezes ainda não foram assinados? E como tem sido essa busca por contratações para o ano que vem? Vamos ouvir a resposta. Fala, meu amigo João Vitor Amorim. Uma saudação especial aí para o ouvinte da jornal e, em particular, o torcedor tricolor que está nos ouvindo, né? Respondendo a tua pergunta, João. Neste momento, né, a gente está voando, né, e trocando os equipamentos do avião durante o voo, né? É a melhor metáfora para definir o momento que vive o Santa Cruz, porque em relação à constituição da SAF, a gente tem um cronograma aí que dia 30 de novembro vai ter Assembleia Geral Extraordinária para que o associado possa se manifestar e confirmar ou não a constituição dessa SAF. Particularmente, a gente está muito otimista em relação a essa aprovação. E após isso, né, correm outros prazos legais, com o próprio juiz da recuperação judicial, a ratificação desses acordos, a aprovação do plano da RJ, e, enfim, então tem um prazo que o próprio Irã, né, representando os investidores da Cobra Coral Participações, tem informado aí que a SAF aí deve estar 100% concluída aí nos 3 a 4 primeiros meses do ano, né? É o prazo que você consegue vencer toda os procedimentos e a burocracia jurídica, né? Isso tem que ser feito de maneira muito rigorosa, mas a gente sabe como é futebol, né, João? Futebol não vai parar o calendário, não vai parar as competições, esperando que o Santa Cruz conclua esse procedimento. Então, o Santa Cruz, na gestão do presidente Bruno, começou lá atrás com a estrutura do futebol, totalmente comandada pela associação, né? Através de mim, né, do Alan Araújo, mas obviamente outras pessoas integraram o que a gente chama de comitê gestor do futebol profissional, o próprio Diego, Saulo Cunha, Pedro Moraes. Para 24 a gente teve essa configuração. Para 25 a gente manteve a estrutura comigo, com o Saulo e o Diego, né? Mas eu acho que o torcedor já entendeu, vocês da empresa já entenderam que a partir do momento que a SAF assume completamente a operação de futebol, marketing comercial, não vai haver estrutura associativa, né, de diretores estatutários à frente do futebol. Então é um movimento 100% profissional e isso é uma convicção do presidente Bruno Rodrigues e a gente vai confirmar isso, né? Então, nesse sentido, a partir da constituição dessa SAF aí, a conclusão disso, não vai haver, por exemplo, no clube, um cargo de diretor estatutário de futebol, não havendo a necessidade também desse comitê, né? Então, esse movimento de desmobilização dessa estrutura já está acontecendo, né? Só que, como eu disse, o futebol não para. Nesse momento, nós estamos vivendo uma situação excepcional, que estamos a caminho de virar SAF, estamos a caminho de ter uma estrutura 100% profissionalizada, e por isso que a gente tem corrido atrás aí para ratificar o acordo, né, dos profissionais que estão à frente dessa estrutura.